Benzurel, você ligou o microfone no lugar do fone de ouvido. Não! Não fui eu! Foi um homem de um braço só! Mas eu não conectei. Você conectou? Eu? Acho que eu não conectei. Está bem, eu confesso. Eu fiz, ó meu bem. Eu gostei muito. Olá galera, nesse vídeo nós vamos falar como você pode ter uma renda a mais de R$1.000 por mês através de utilizar fontes de renda passivas. Bem, mas o que é isso, fontes de renda passiva? Simples, fontes de renda que não dependem de seu negócio e nem de seu emprego e nem da sua presença. Fontes de renda que vai mandar para você dinheiro todos os meses. E esse nós vamos aprender logo depois da vinheta. Nesse vídeo eu vou falar quais os tipos de renda passiva, quer dizer, em outra palavra, qual tipo de investimento que nós podemos ter que vai nos render, nem sei se fala isso, mas nos render R$1.000 todos os meses como renda passiva, quer dizer que não depende mais da nossa presença. Obviamente, esse tipo de ganhos vai vir de investimento. Eu vou mostrar para vocês 3 tipos. Alguns de vocês, obviamente, conhecem, alguns investem, mas muitas vezes a gente nem faz as contas direto para saber quanto nós precisamos juntar para ter essa renda de R$1.000. Obviamente, se você não quer apenas R$1.000, você quer 2.000, 5.000, 10.000, você simplesmente vai precisar multiplicar os valores que eu vou mostrar para vocês agora. Por que isso é importante ter? Porque, na verdade, essas fontes de renda passivas, essa é a única forma, na verdade não é a única forma, mas é a forma mais inteligente na minha cabeça para você ter liberdade financeira. Liberdade financeira, se tornar rico, tudo essas coisas que eu ensino, só pode ser feito quando você vai ter essa fonte de renda que não depende mais de sua presença, de seu esforço, de seu suor. Você trabalhando ou não, viajando ou não, você recebe eles todos os meses. Então, nós vamos focar hoje em 3 fontes. Nós vamos falar sobre fundos imobiliários, nós vamos falar sobre dividendos e nós vamos falar sobre renda fixa. Incrível, também renda fixa dá para viver com R$1.000 por mês. Mas, antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve porque tem vídeos incríveis que podem te ajudar. Curte esse vídeo e, obviamente, comenta quando você ficar alguma dúvida. E se você gostou desse vídeo, escreve lá embaixo. Isso ajuda bastante o canal. Então, vamos começar. Nós vamos falar sobre 3. Vamos começar com fundos imobiliários. Como funciona fundos imobiliários? Fundos imobiliários está se tornando muito popular ultimamente. Por quê? Por um bom motivo, porque fundos imobiliários é o famoso vivendo de aluguéis. E aqui no Brasil nós temos muito cultura de comprar imóveis para alugar eles e receber aluguéis. Isso é uma prática que famílias inteiras faziam durante dezenas de anos aqui no Brasil e construíam patrimônio gigante. Ultimamente, eu não recomendo muito essa prática por N motivos. Um deles que os aluguéis realmente hoje em dia estão extremamente baixos. Às vezes você nem consegue 0,3% de um imóvel residencial. Imóveis, nós temos vários riscos nos imóveis, além de ter o risco de inadimplência, risco de vacância, quer dizer que não tem morador, fica muito tempo vazio, imposto de renda que tem que pagar, imposto para a taxa para imobiliária, então várias coisas que hoje em dia transformam investimento imobiliário não muito vantajoso. Por isso que está surgindo e está ficando cada vez mais popular investimento em fundos imobiliários. Eu não vou dar uma aula sobre fundos imobiliários agora, mas em geral um fundo imobiliário é um fundo onde ele arrecada dinheiro em forma de cotas de dezenas de milhares de cotistas. Normalmente a cota tem valores bem baixos, de 100, 200 reais, e esses cotistas, todos eles juntos, em forma do fundo, eles compram imóveis. E sempre tops imóveis no Brasil, desde shoppings, desde hospitais, prédios gigantes de escritórios, galpões industriais e assim vai. E esses imóveis, como qualquer imóvel no Brasil que você está alugando ele, você vai receber aluguéis. Esse aluguel o fundo recebe e 95% desses aluguel que ele recebe, ele vai distribuir entre os cotistas desse fundo. Então, normalmente o retorno de um fundo imobiliário é bem parecido com o retorno que você fosse alugando o imóvel sozinho, mas a grande vantagem é que às vezes a rentabilidade é maior. A segunda coisa, todos os rendimentos, os dividendos que fundo imobiliário paga,
você não precisa pagar imposto de renda, é isento do imposto de renda. E também, além disso, o fundo tem a tendência dele de ser ajustado pela inflação e crescer as cotas. Por quê? Porque como é atrelado a imóveis, imóveis são ajustados ano após ano. Então, eu acredito que uma excelente forma de investimento. Vamos ver um pouquinho a rentabilidade em números. Eu escolhi aqui 2 fundos, só para dar para vocês exemplo. Tem dezenas de fundos, excelentes fundos. Depois você vai estudar com calma alguns fundos. Se você vai criar uma carteira, obviamente você não vai colocar em 1 ou 2 fundos. Sempre uma das seguranças é na diversificação. Se você investe em fundos imobiliários, sempre recomendo pelo menos 5 fundos, 5 a 10 fundos. A mesma coisa no carteira de ações, a mesma coisa em vários investimentos que você faz. Então, vou mostrar para vocês só 2 fundos para vocês verem. O primeiro fundo, vocês podem ver aqui o BCFF11, ok? Alguns dados interessantes sobre esse fundo. Ele tem liquidez muito grande e a rentabilidade dele, dividend yield, para quem não sabe isso, é a quantidade que esse fundo paga para as cotistas todos os meses. Obviamente, como isso é uma renda variável, ela vai mudar bastante, mas aqui vocês podem ver que ele está pagando 0,56% ao mês. 0,56% ao mês quer dizer que por volta de 6% ao ano, um pouquinho mais, esse fundo está pagado. Vamos pegar outro fundo, um fundo também muito grande, é o Kinea. Nesse caso, ele está pagando um pouquinho menos os dividendos deles, ele paga 0,41 por mês, isso quer dizer por volta de quase 5%. Se a gente vai pegar esses 2 fundos e vamos pegar uma média de umas 5 a 10 bons fundos que existem no Brasil, que não é difícil achar, nós podemos assumir que nós podemos ter esperado, sem muito exagerar, ter uma rentabilidade de 5% ao ano. Se a gente tem uma rentabilidade de 5% ao ano, nós podemos concluir que com 240 mil reais de rendimentos, nós vamos poder ter, isso vai nos dar 12 mil reais anual, dividindo para 12 meses, nós vamos ter uma renda passiva de 1.000 reais por mês. Então, se você gostaria de construir uma renda de 1.000 reais por mês, você pode escolher de 5 a 10 fundos imobiliários e investir em cada um deles uma quantia que a soma de todos eles vai ser 240 mil reais e vai poder ter essa rentabilidade de 1.000 reais por mês. Interessante, tem uma boa opção para construir uma renda. Se você quiser 2.000, obviamente precisa ter 480. Se quiser ter 10.000, estamos falando de patrimônio de 2 milhões e 400 que você vai precisar ter para realmente garantir uma renda familiar de 10 mil reais por mês. Beleza? Primeira forma. Nós podemos falar de outra forma, nós podemos falar de dividendos de ações. Incrível que pareça, mas muitas pessoas nem sabem o que é dividendos. A maior parte das pessoas olha para a bolsa e pensa que é um cassino onde você pega uma dica ou outra de alguém que te fala qual ação que no momento está barata, você compra ela por um preço barato, você reza bastante e essa ação vai subir de valor e você vai ganhar nessa valorização. E a maior parte das pessoas realmente trata a bolsa de valores como um cassino legal, onde você pode especular e quem sabe fazer uma bolada de dinheiro. A bolsa de valores com certeza não é isso. A bolsa de valores é nada além do lugar onde você simplesmente se torna sócio das melhores empresas no Brasil. E a questão de comprar uma ação de uma empresa é simplesmente se tornar sócio de uma empresa. Porque a ação é nada além da menor parte de uma empresa de verdade. Então, quando você se tornou acionista, você se tornou sócio, simplesmente isso. E como você é sócio, e o mais incrível é que investimento na bolsa permite para você ser sócio e somente na parte boa da empresa. Você não vai ter sócio com problemas trabalhistas, passivo, nada. É simplesmente sócio que pode desfrutar do crescimento da empresa. Então, como sócio, você tem 2 tipos de ganhos, não apenas uma. Primeiro, que todos vocês conhecem, aumenta do valor da empresa, do lucro da empresa. Consequentemente, a cotação da empresa também subir e você vai valorizar as ações que você tem. Isso é a forma mais conhecida. A segunda forma que é extremamente interessante chama receber dividendos. Como você é sócio da empresa, mesmo que sócio pequenininho, você é sócio. Então, quando você é sócio, se a empresa tem lucros, ela vai distribuir parte dos lucros com os sócios, que nesse caso são os acionistas. Por isso que essa é a segunda fonte de renda que você tem quando você é investidor na bolsa, receber dividendos. Agora bem, quanto dividendos essas empresas pagam? Isso é muito
particular para cada empresa. Por quê? Porque nós temos dois tipos de empresas na bolsa. Nós temos empresa que a gente chama ela de crescimento e nós temos empresa de bons pagadores de dividendos ou vacas leiteiras, tem vários nomes que as pessoas usam. Empresas de crescimento normalmente são empresas menores, ou não necessariamente menores, mas normalmente eles são small cap ou empresas que têm valor no mercado pequeno e eles investem muito pesado em crescer. Por quê? Porque eles querem conquistar o mercado. Então, todo o lucro que a empresa tem, ela não vai distribuir para os acionistas, ela vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir na empresa para a empresa expandir mais e crescer mais. Então, essa é a empresa de crescimento. Normalmente, o esperado numa empresa de crescimento é que a cotação dela vai subir constantemente porque a empresa está aumentando de valor. Esse é um tipo. O segundo tipo chama as vacas leiteiras ou os bons pagadores de dividendos. Normalmente são empresas que já cresceram bastante. Normalmente empresas que têm muito lucro e não têm muita necessidade de utilizar esse lucro para investir. Por quê? Porque eles já construíram uma maior fatia do mercado deles. Por exemplo, se você pega bancos, os grandes bancos, eles são bons pagadores de dividendos. Por quê? Porque Itaú já tem 30% do mercado. Ele não tem muita necessidade de pegar os dezenas de bilhões que ele ganhou ano passado e reinvestir para crescer, porque ele é mais ou menos estabelecido no mercado. Então, boa parte dos ganhos dele, ele vai distribuir entre os dividendos deles. E assim vai. Então, nós temos empresas que você pode esperar aumentar a cotação, temos empresas que a gente espera mais bons dividendos. Não necessariamente que essa divisão é tão assim, porque tem empresas de crescimento que pagam bons dividendos e tem empresas que pagam bons dividendos que estão em crescimento, mas normalmente a definição é assim. Nesse caso, nós vamos também pegar uma escolha. Eu peguei algumas ações só para vocês verem os dividendos que essas empresas pagam. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora no computador alguns exemplos para vocês de empresas que são bons pagadores de dividendos. Só uma coisa importante, eu vou mostrar para vocês o Dividend Yield. Nós temos um site, Fundamentos, que a gente pode entrar. Tem vários sites que você pode ver exatamente esse indicador. Esse indicador mostra quanto a empresa paga ou porcentagem para os acionistas delas por ano. A única coisa que é importante falar, diferente do que fundo imobiliário que paga regularmente todos os meses, os dividendos as empresas pagam, cada empresa, cada ação, ela paga em datas diferentes. Tem alguns que pagam uma vez por ano, alguns trimestrais. Então tem que informar para ver exatamente os meses que aquela ação paga. Beleza? Uma das vantagens dos dividendos da empresa é que eles também são isentos do imposto de renda. Então o que você ganha é limpinho no seu bolso. Vamos pegar alguns exemplos. A gente pode ver aqui Itaúsa é o hold, que a maior participação dele é Itaú. Aqui vocês veem que eles estão pagando 8,9% ao ano de dividend yield, é bastante, 8,9%. Nós podemos pegar outra empresa de transmissão elétrica, que é a Transmissão Paulista. Normalmente empresas de transmissão paulista e de bancos, eles têm hábito de pagar muitos dividendos. Por quê? Porque normalmente eles já conquistaram a maior parte do mercado deles, já investiram pesado na infraestrutura nos anos anteriores, então agora eles têm margem de lucro extremamente alto e aí eles podem lhe permitir realmente pagar bons dividendos. Nesse caso, vocês podem ver que o dividend yield aqui, que está marcado, é 6,7% ao ano. Aqui nós podemos ver outra transmissão elétrica, a Taesa, também conhecida como boa pagadora de dividendos, são 6% que está pagando ao ano. Nós temos aqui também o Leve 3, que também é a famosa metal leve, também paga bons pagadores de dividendos, ela paga 6,9% ao ano. Então, não é difícil construir uma carteira, ok? Uma carteira de investimento de dividendos, uma carteira de ações, escolher de novo, obviamente, como eu falei para vocês, a segurança está na diversificação. Então, se você tem uma carteira de 10, 12 ações, excelente carteira de bons pagadores de dividendos, não é difícil ter uma rentabilidade de 6% ao ano. Estou colocando rentabilidade média. Você pode ter que paga mais, alguns que pagam menos, mas construir uma renda de 6% ao ano de seus investimentos, isso é uma coisa extremamente razoável. Nesse caso, quando a gente está falando de dividendos de umas empresas, se você quer construir uma renda passiva de R$1.000 por mês, basta juntar R$200 mil investindo em bons pagadores de dividendos,
vai te dar uma rentabilidade de, se a gente calcula 6% em média por ano, 12 mil ao ano, que dá exatamente esses R$1.000 que a gente quer para nossa liberdade, ok? Vamos pegar outro exemplo, você vai talvez ficar surpreso, mas também com Tesouro Direto dá para fazer isso. That's a bingo! Vamos lá. Aqui é um dos títulos do Tesouro Direto, mesmo depois da queda da taxa Selic, também esse título ele paga isso IPCA+. IPCA+ quer dizer que esse título paga inflação mais juros prefixados. Nesse caso, vocês podem ver nesse exemplo, 3,38%. Agora, o que é interessante nessa parte, quando a gente está falando de 3,38%, isso paga muito mais do que a Selic. Porque a Selic paga 4,25% e ele paga 3,38% acima da inflação. Extremamente vantajoso. Ok? Agora, se a gente vai juntar aqui, por exemplo, R$360 mil com os juros de 3,38% ao ano, nós vamos conquistar também R$1.000 por mês. Para essa parte, nós temos até título que foi feito para viver de renda. E esse título você está vendo, Tesouro IPCA+, mas está vendo aqui com juros semestrais. O que isso quer dizer, esse tipo de título? Esse tipo de título quer dizer que 2 vezes por ano, toda a rentabilidade, inflação e os juros prefixados, eles vão ser depositados na conta do investidor. Então, se essa inflação, por exemplo, vamos concluir que em 2020 a inflação vai ser 3,5%, mais 3,38%, estamos falando de quase 7% ao ano, ele vai ser depositado cada 6 meses, toda essa rentabilidade, esses rendimentos vai ser depositado na conta do investidor. Porém, uma coisa importante, se você vai pegar todo esse 7% e vai desfrutar deles, isso não vai ser uma coisa muito boa. Por quê? Porque cada ano o dinheiro que você tem investido vai ser diminuído. Por quê? Porque você vai com ele comendo toda a inflação. Então, bem, qual a forma de fazer? A forma inteligente de fazer é apenas utilizar, colocar metade do seu dinheiro em IPCA com juros semestrais e metade como IPCA sem juros semestrais. Isso quer dizer o quê? Que você vai desfrutar apenas de metade do dinheiro e outra metade do dinheiro você vai deixar continuar rendendo ano após ano. Aí, a média, você vai continuar seu título crescendo e não perdendo valor. Nesse caso, como os juros que a gente está recebendo, ele é menor do que os dividendos e do que os que a gente recebe dos fundos imobiliários, nós vamos precisar mais dinheiro. Nesse caso, R$360 mil. Então, vocês viram 3 formas. Eu posso ter fundos imobiliários que vai me pagar dividendos para meu fundo todo mês. Eu posso ter investimento em uma carteira na Bolsa de Valores e receber dividendos. E também eu posso ter no IPCA+, e também receber bons dividendos todos os meses. Não todos os meses, eu vou receber cada 6 meses e eu vou distribuir eles ao longo do ano. A mesma coisa que eu posso fazer com minha carteira de ações. Eu mostrei para vocês 3 formas que você pode construir renda de R$1.000 por mês. Obviamente, R$1.000 talvez não é muita coisa, mas se a gente entende o poder da multiplicação e entender o poder que a gente pode aumentar cada vez mais os nossos investimentos e nossas carteiras, nós podemos, ao longo dos anos, construir uma carteira extremamente grande e, obviamente, rentável, que vai nos permitir ter liberdade financeira, ok? Espero que esse vídeo te ajudou. Compartilha com outras pessoas para eles também aprender exatamente umas formas que você pode construir a sua liberdade financeira. Um beijo no coração e até o próximo.